7-1 hoje. Não acho que falta o Flamengo matar o jogo. Foi 7-1, gente. E a classificação veio. Agora a questão é ser maduro na hora de enfrentar os adversários que virão. No caso, o Botafogo, o primeiro adversário que o Flamengo terá pela frente nesse Campeonato do Rio de Janeiro. Salve, salve, pessoal! Cá estamos para a nossa live depois da goleada do Flamengo 7-1 sobre o Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa. O Nova Iguaçu foi o time que perdeu para a Portuguesa e permitiu o Flamengo se classificar no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo segue na disputa. O Flamengo vai jogar o mata-mata e o adversário já é conhecido, é o Botafogo. Será o Botafogo. O Botafogo é o líder do outro grupo. Então, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo na próxima fase de quartas de final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, o Flamengo segue, não vai jogar torneio da morte, não vai passar por esse fechame, embora tenha feito um esforço danado para passar por esse papelão, né? E vai jogar contra o Botafogo, possivelmente sábado de Carnaval. Vamos aqui aguardar agora que seja confirmada aí a data desse confronto pela Federação Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu por 7-1. Ainda conseguiu tomar um gol do Sampaio Corrêa, tomou dois, né? Um foi anulado por impedimento, depois um no final do primeiro tempo. Mas consegue aí uma vitória expressiva, né? Sobre uma equipe muito frágil, uma equipe muito modesta, e com isso o Flamengo segue vivo na competição. Pode ser tricampeão, né, do Rio de Janeiro. Foi campeão com o Tite em 2024, foi campeão com o Felipe Luiz no ano passado, e pode ser campeão de novo com o Felipe Luiz, novamente, se conseguir avançar nesse ano. Mas agora é um ano um pouco diferente. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo terão aí que pensar muito no que vão fazer, porque o Botafogo, além do brasileiro, que preocupa, evidentemente, né? O Flamengo tem a Recopa, o Botafogo tem uns jogos em Potosí pela Libertadores da América em sua fase preliminar. O Botafogo tem compromissos importantes para chegar à fase de grupos, então também não pode titubear, não pode vacilar, não pode hesitar. O Botafogo precisa também administrar a sua rotina de jogos que terá nessas próximas semanas. Então, é uma situação diferente, porque o brasileiro começou mais cedo e os clubes não têm apenas o campeonato estadual na sua agenda, no seu roteiro, nos seus compromissos. Vamos conversar com você na próxima hora, pelo menos aqui, sobre essa vitória do Flamengo, sobre a classificação do time do Campeonato do Rio de Janeiro, sobre a sobre a confirmada disputa com o Botafogo. Vou mostrar para vocês, inclusive, aqui, ó, a classificação como ficou. Do grupo do Flamengo e do Botafogo. O Botafogo é o primeiro, fez 9 pontos, joga contra o Vasco amanhã, mas já é o primeiro. O Madureira ficou com 8, o Boa Vista com 8. E o Flamengo ficou com 7 pontos. O Nova Iguaçu ficou com 5 pontos e o Maricá com apenas 3. Nova Iguaçu e Maricá vão disputar o tal torneio da morte. Então, essa é a situação, ou seja, o Flamengo está classificado, o Flamengo está assegurado na próxima fase do torneio, né? E o Botafogo será o adversário. Nessa fase agora seguinte, jogo único. Depois, na semifinal, para os que avançarem, ir e volta, tá? E uma possibilidade bem razoável de Fluminense e Vasco realizarem o outro confronto. Depois a gente fala sobre isso. Mas a continuidade do time no Campeonato Carioca já corria o risco de ser eliminado. E o que fazer, né? O que o Flamengo deve fazer nesse contexto? Qual a solução? E deem like. Nossa meta é 4 mil likes, temos pouco mais de 1.000 likes até agora. Deem like também para aumentar a nossa audiência aqui nessa live, que está só começando nessa noite de sábado, depois dessa vitória expressiva por 7-1, contra o adversário, evidentemente, muito fraco, muito frágil, a equipe do Sampaio Corrêa. Mas o Flamengo consegue avançar na competição, apesar de ter ido muito mal nas fases iniciais. Vamos, então, ao Felipe Luiz, falando com jornalistas e com os nossos companheiros. Vamos lá. Por aí, obrigado. As atuações a nível individual são importantes para o jogador recuperar confiança, recuperar sensações com bola, mas no meu caso eu preciso recuperar comportamentos coletivos e esse jogo serve muito para recuperar essas
e corrigir esses pequenos detalhes que vinham se fazendo nos últimos jogos e que se fizeram em certa parte do jogo hoje um pouco, mas menos, porque como não temos quase tempo para treinar, as correções, maior parte são em vídeo, então já vi outro tipo de posicionamento na qual facilita bastante o jogo da equipe, e com isso os jogadores jogam melhor, correm menos, mas principalmente recuperam sensações. Eles não esqueceram de jogar, eles sabem jogar, o futebol está dentro deles. São jogadores que ganharam com a camiseta do Flamengo, não podemos esquecer que faz um mês que esses jogadores foram campeões e querem muito continuar vencendo. E eles são os que mais estão sofrendo por esse momento difícil que a gente passou. Estamos superando. Bom, o Everton, eu fico muito feliz por ele, porque eu sempre acreditei nele. E ele foi um cara muito cobrado e criticado, e para mim, na minha opinião, injustiçado durante muito tempo, e ele nunca deixou de trabalhar. Aliás, ao contrário, cada vez trabalha mais. E o futebol o devolve. Como ele dá tudo pro futebol, o futebol devolve para ele. E um grande momento que ele está vivendo é muito em função disso, até o ponto de que hoje todo torcedor que cobrava tanto cada vez que ele era escalado, hoje cobra com que ele esteja escalado. E o mesmo serve para o Lino, para o Emerson Royal, todos eles são capazes de dar a volta, do mesmo jeito que o Everton deu, que o Wesley deu, que outros jogadores aqui, tantos, o Arão, talvez o que mais, deram essa volta por cima. É possível, depende do trabalho, de paciência e de que o treinador não desista deles. Enquanto eles são patrimônio do Flamengo, eu não desisto de ninguém e quero recuperar a melhor versão desses jogadores. Felipe, boa noite. Lucas Pessincola do Fla. É público que o Flamengo está atrás de um atacante central no mercado. E o scout analisou o nome do Marcos Leonardo e também do Richarlison. No seu estilo de jogo, para o seu time, você acha que o Richarlison se encaixa mais que o Marcos Leonardo? Essa é uma pergunta para o nosso diretor de futebol. Contratação, eu sou o treinador, o jogador que coloquem na minha mão, eu tenho que fazer render e fazer o time funcionar. É simples assim. As contratações, claro que todos opinamos e dou opinião, mas o clube decide, porque, repetindo, o treinador tem o jogador que vem com muitos anos de contrato, o treinador às vezes não fica, né, tanto tempo como os jogadores. Então, obviamente que o clube é responsável pela montagem do elenco e eu sou responsável por fazer esses jogadores performarem. Gente, falar que o scout do Flamengo observou o Marcos Leonardo e observou o Richarlison. Peraí, gente. Não precisa nem observar. São jogadores conhecidos que atuam no futebol internacional. Um na Liga Saudita, no principal time de lá, um dos mais ricos, ou mais rico, Al Hilal. E o outro joga na Tottenham, na Premier League. É observação. Também, assim, eu acho incrível alguém fazer uma pergunta para o técnico sobre jogadores que não atuam no Flamengo, que não se sabe se o dia virão. Como se desperdiça a pergunta, né? Impressionante. Vamos lá. Felipe, boa noite aqui. Sidão Marina Litoral News. Foi um resultado muito qualificado do Flamengo, mas o objetivo também atingido, né, de chegar às quartas de final do Carioca. Qual o impacto de um resultado tão elástico como esse, com a atuação boa de jogadores que vinham abaixo, para retomar a confiança da equipe? E em cima desse objetivo de chegar às quartas, já é um clássico contra o Botafogo, jogo único, vai ser na casa do adversário, antes da Recopa e para eles antes da pré-Libertadores. O que você projeta desse clássico entre dois dos últimos campeões da Libertadores? Primeiro, sobre a performance, como eu falei, os jogadores, para mim é muito importante ver comportamentos no campo, para os jogadores é muito importante recuperar sensações. O Pedro, por exemplo, ver o gol novamente, estar perto da área, ter conexões, essa química entre os companheiros que jogam com ele, que eles se procurem. Por isso é tão importante esses jogos de pré-temporada, para que dê sensações para os jogadores, também guia para nós da comissão para poder corrigir erros e conectar essas conexões que se formam dentro do campo. Sobre o jogo do Botafogo ainda falta vitória, mas sem nenhuma dúvida que estamos diante de um Botafogo totalmente já em crescimento com o David Ancelotti ano passado, que acabou muito bem,
e com o Anselmi agora, que todo mundo sabe do grande treinador que ele é e do trabalho que ele fez nos clubes que ele passou, e dá para ver como o Botafogo está jogando de uma forma muito bonita de se ver. Uma bolsa de gelo na coxa. Relatou dores na perna, o Plata relatou dores na perna e, por precaução, substituímos ele para não correr riscos. Sobre o Paquetá, é um jogador que pode jogar em todas as posições do meio campo, é um jogador que tem muita qualidade, vem pegando o ritmo, melhorando dentro do que são as características dele, e principalmente se entendendo com os companheiros. É um jogador ainda que está com essa carga emocional muito grande, então para mim era muito importante que ele recuperasse a sensação com a bola, principalmente, porque é tudo diferente. A grama aqui no Brasil, se você perguntar para ele, ele vai falar, é uma adaptação enorme, porque a grama faz muita diferença num jogo de um cara que vem de uma liga que tem o melhor gramado do mundo. Então todo esse tipo de detalhe, para mim era importante que ele voltasse a se conectar e recuperasse essas sensações positivas com a bola, e que ele normalize estar jogando no clube do coração dele, porque, claro, como eu falei, vem com uma carga emocional grande, quer demonstrar tanto que acaba jogando até acelerado, e eu quero que ele tenha toda a tranquilidade, que a gente conhece o potencial não, o futebol dele, que é um craque e que nos vai dar ainda, vai ajudar muito o Flamengo. Felipe aqui, Júlio Miguel Neto, rubro-negro. Pequena pausa aí, falar sobre o Paquetá. O Paquetá, ele jogou na seleção brasileira, tem Copa do Mundo numa função de segundo volante. Ele pode jogar ali. Ele teve um grande momento no West Ham, quando ganhou a Conference League, jogando pela ponta esquerda. Acho que ele vai ser realmente o cara do lado direito, onde ele jogou no segundo tempo, depois das trocas iniciais do Felipe, onde vinha jogando o Carrascal. Mas ele pode jogar por ali, onde atuou. Nessa ausência do Jorginho por um período, é possível até que ele seja o cara para atuar naquela função. Não dá para a gente descartar essa possibilidade, não. Acho que é possível, sim, que o Paquetá atue como um volante, né, como um segundo volante, durante esse período em que o Jorginho ficará fora. Não sabemos exatamente qual é. A Flávia Martins Moretti manda o Pix para a gente aqui e fala: voltando do Maraca com o Caçula, qual o ponto alto na sua opinião, apesar do adversário? O ponto alto hoje foi que o time marcou alto, o time marcou, pressionou, o adversário muito fraco, mas o time pressionou, voltou a ser pressionante, como ele gosta de dizer, o próprio Felipe recuperando a bola, criando seguidas situações. Foi bom ver o Samuel Lino jogando bem à vontade. É um jogo contra um time fraco, é bom para ganhar confiança. Royal deu 2 assistências, Lino deu 2 assistências, fez um gol. Então, acho que tudo isso foi positivo. Ele aproveitou a carne assada que encontrou e temperou bem e saboreou com gosto. Acho que isso foi bom para dar confiança a alguns jogadores. E a classificação veio. Agora a questão é ser maduro na hora de enfrentar os adversários que virão. No caso, o Botafogo, o primeiro adversário que o Flamengo terá pela frente nesse Campeonato do Rio de Janeiro. Eu vou ler algumas mensagens, voltarei para a coletiva já, né? Fazendo daquele jeito que a gente já combinou aqui recentemente. Eu entendo que o Paquetá pode ser útil em várias funções e hoje ele atuou bem ali, muita vontade, sem problema nenhum. Tudo uma questão de ritmo de jogo. E perdeu outro gol, né? Uma bela jogada até. Elogiando a atuação do Everton Araújo. Ele está ganhando muita confiança, né? A torcida está confiando cada vez mais no garoto. O garoto tem potencial. Errou muito no começo. As críticas não foram injustas. Foram pertinentes. Ele andou falhando demais no começo, errando. Vai ser criticado. Não tem jeito, né? São críticas pontuais. Não significa que vai desqualificar o jogador. Mas ele vinha mal em alguns momentos, mas com mais segurança, mais ritmo, mais experiência, tem se mostrado um jogador realmente com futuro, um jogador que pode trazer aí boas notícias ao torcedor do Flamengo em breve. Deixa eu ver aqui quem mais aqui com a gente. Daniel Ribeiro, o jogador foi para o hospital, tá? Está lá em observação, agora sendo acompanhado. As informações iniciais parece que tudo agora mais calmo, tomara, né? Um susto danado, o rapaz teve uma convulsão em pleno gramado do Maracanã, um negócio terrível, né? Muito, muito assustador até. Vamos ver aqui o superchat da galera. O Thiago, não entendo o que ele tem contra o Cebolinha. Gente, ele hoje não usou os titulares, ele mesclou, enfim.
O Edson, derrotas para times com folha inferior a nossa, expulsões frequentes. Técnico nesse encontro diante das adversidades, quando o BAP vai começar a agir. Odino, você acha que o BAP tem que escalar o time? Sério? Por que Plato e Carrascal são intocáveis? Mas, Omar, eles não são titulares absolutos. O Nerd, Mauro, por que Plata? Por que Cebolinha do banco? Porque hoje foi um time misto, não era força máxima, era o Boa Vista, o Sampaio Correia. Porque quando ele disse a substituição, tirar o centroavante, deixar ponto. Cara, foi 7-1, você está reclamando disso? Não, pelo amor de Deus, não dá. Ricardo Rodrigues. O gol que o Paquetá perdeu foi Bisonho. Os números das últimas temporadas foram baixos, 9 anos de Europa, nenhuma partida de Champions. Claro, o time dele não se classificou para a Champions. Mas que ele joga Champions? Foi muito caro, não é melhor que o Gerson. Eu acho ele melhor que o Gerson, sim. O Gerson jogou Champions porque ele estava num time francês que foi a Champions. Ora, é a mesma coisa que você criticar o Ryan porque não jogou a Libertadores, porque estava no Vasco, que não foi para a Libertadores. Luiz Antônio Ferreira. Não acho que o time está sendo eficiente, mas falta eficácia. 7-1 hoje. Não acho que falta o Flamengo matar o jogo. Foi 7-1, gente. Enfim. Aí é difícil, hein?